Graça e paz, irmãos. É sempre um privilégio Deus dar essa oportunidade maravilhosa de pregar a palavra dele, assim como nós acabamos de ouvir Paulo, com tanta coragem, mas com tanto conhecimento também, sendo diante de uma situação drástica, de uma situação de perigo de vida, né? Ou ir para a prisão ou morrer, mas não negou a Cristo e permaneceu firme. Então que nós, povo de Deus, também possamos ter, né, amor, ter também toda essa intrepidez e coragem na que vimos agora no teu servo, o servo de Deus Paulo. Convido aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Números. No capítulo 13. Vamos fazer essa leitura, os irmãos acompanhem. A leitura da palavra de Deus, ela é sempre com reverência, com temor, mas também suplicando a Deus fé na palavra, não simplesmente no instrumento, mas em quem é a palavra de fato, que é Deus, a palavra de Deus. Façamos a leitura então, acompanhem por gentileza. Diz assim o texto sagrado: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. São estes os nomes da tribo de Ruben: Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gaude, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vosfici; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiam a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra.
caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhes conta e a eles e toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e sim, também o éramos aos seus olhos. Curvem as cabeças, irmãos, vamos orar, pedir a Deus a direção dEle, que o Espírito dEle haja poderosamente sobre os nossos corações. Santo Deus, querido eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o único Deus, vivo e verdadeiro. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor criou todas as coisas. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor nos criaste, nos formaste. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu vida, vida em abundância, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E agora, ó Deus, te suplicamos, é ao teu Santo Espírito que ilumine o nosso entendimento, que coloque fé no nosso coração, daqueles que já têm fé, aumente a fé, daqueles, ó Deus, que ainda não têm fé, que o Senhor haja com graça e misericórdia, dando fé salvífica àqueles, ó Deus, que ouvem a tua voz. Seja Deus propício a nós que somos pecadores. Não olhe, Senhor Deus, imperfeições nossas, porque nós somos fracos e falhos, mas o Senhor, olhando para o teu Filho, Jesus Cristo, que é de fato o autor e consumador da nossa fé, e que nos reveste, ó Deus, com o seu sangue, é no nome dele que suplicamos. Amém. Então, irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido da igreja. É um texto bastante conhecido dos crentes. Um texto que acabamos, aprove Deus assim fazer, em Atos 26, como acabamos de ler. Peço que os irmãos voltem lá no texto, Atos 26. Paulo, ao fazer a sua defesa, de maneira muito sábia e feliz, Deus reservou esse texto para hoje. No versículo 6, diz assim: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. A esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. E é no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Paulo aqui relembra esse momento, o momento que Deus fez a promessa a Abraão. E Deus fez a promessa a Abraão, prometendo a Abraão que abençoaria, a Abraão, e todos os povos, línguas e nações seriam alcançados. Paulo aqui, há mais de cerca de 3.000 anos depois, 2.000 anos, Paulo fazendo sua defesa. Agora
quando ele é colocado à prova e ele não recua. O que nós vamos meditar essa noite, irmãos, é aos nossos olhos, não é? O que é a fé aos nossos olhos? Como que nós reagimos diante das circunstâncias a qual nós somos colocados? Qual é a nossa reação? Qual é os nossos olhos? Nós vivemos e reagimos os nossos olhos, eles de fato são os olhos da fé, são os olhos da palavra de Deus. Os nossos olhos contemplam a fé? Ou nossos olhos são simplesmente olhos carnais, materiais, mundanos e passageiros? Como nós enxergamos as coisas? Como nós vemos as situações nas quais nós temos que tratar no dia a dia e viver? Espero que Deus nos ajude a tirar as lições para a nossa vida daquilo que nós vamos observar no texto. E ali, o que estava acontecendo nesse texto, quero que os irmãos então acompanhem, versículo de 1 até o 3. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então, aqui na narrativa de Números, nós vemos aqui no versículo 1 que o Senhor disse a Moisés, Deus disse a Moisés, envia homens para espiar a terra. Para nós fazermos aqui uma comparação de um texto, eu peço para que os irmãos abram a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 1. Versículos 22 e 23. Onde diz assim, texto: isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um. Voltando, 22. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. 23. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. Se nós observarmos esse texto aqui, ele não é uma contradição, porque nós sabemos que a palavra de Deus não se contradiz. Mas aqui ele está dizendo: então todos vós chegastes a mim e dissestes, mandemos homens. Eles pediram. O povo chegou a Moisés e pediu: mande homens, para que nós vamos lá, olhemos a terra e possamos verificar a terra, conhecer a terra. O texto aqui de Números diz: disse o Senhor a Moisés. Sim, não é uma contradição de fato. O povo solicitou, Deus atendeu. Deus atendeu a um pedido. Só que, de fato, o que estava acontecendo ali, quando o povo solicitou, na narrativa de Deuteronômio, o que estava intrínseco ali, o que estava por trás, o que estava no coração do povo, era uma questão de fé. Porque aqueles homens, o povo não estava, de fato, confiando que Deus os faria herdar aquela terra. Eles estavam duvidando. É uma questão de fé. Muitos que estavam ali, eles receberam essa promessa sem fé. No dia a dia eles conviviam, eles se relacionavam, era a igreja, era o povo escolhido de Deus, era o povo que estava como escravo no Egito, passaram lá mais de 400 anos como escravo, e Deus, cumprindo a promessa que havia feito a Abraão,
comissionou Moisés. Moisés, vendo a sua dificuldade, pediu ajuda, Deus o concedeu a Abraão, seu irmão. Então aqueles homens foram enviados por Deus, voltaram, para o Egito. Moisés, que já estava casado, e ele voltou para o Egito para executar aquilo que Deus havia comissionado ele para fazer. Ele volta para o Egito, porque nós sabemos da história que ele já havia sido criado lá, e por conta de uma situação de desavença e uma humilhação que um judeu, um hebreu sofria, e ele vai e mata um egípcio e tem que fugir. De medo ele foge. Então ele encontra seu sogro, depois que venceu seu sogro Jetro, e fica ali. E Deus aparece para ele e diz a ele voltar, para que ele fosse usado por Deus para libertar o povo de Israel que estavam clamando. Então Moisés vai lá e fala o que Deus mandou que ele falasse, para Faraó: deixa meu povo ir, para que ele me adore. Então acontece tudo aquilo que aconteceu na história que nós vemos lá, quando no Êxodo, quando das pragas, todas aquelas pragas, Deus fez sinais e prodígios, maravilhas diante dos olhos, tanto do povo de Israel, quanto dos egípcios, que o escravizavam. Mas Deus endurecia o coração do faraó. Nova praga. Deus endurecia o coração de Faraó. Mas todo o povo era testemunha daquilo que acontecia. Contudo, Deus protegia o seu povo. Deus protegia, livrava das pragas, e não deixava que aquilo atingisse o povo de Israel. Então eles viam tudo aquilo que Deus estava fazendo. Até que o povo sai, e Deus tira o povo de Israel, e eles chegam no deserto. Eles saíram com um propósito. Eles saíram com o propósito de adorar a Deus, da privacidade da adoração e do serviço a Deus, porque Deus queria ser adorado. E também o próprio Deus os livrou da escravidão, do jugo, e do poder daquele rei opressor. Então o povo sai, o povo caminha, entra no deserto, fica próximo da terra. Próximo da terra. É claro que até esse trajeto, eles não estavam tão longe assim da terra. Cerca de pouco mais de 400 quilômetros em linha reta fica do local que eles estavam no Egito até a terra prometida, Canaã. Não era tão longe. Se nós olharmos aqui para o norte, nós vamos ter Rio de Janeiro, 425, 450 quilômetros. Se nós formos ao sul, nós vamos ter aqui Paraná, Curitiba, 400 e alguma coisa, 50 quilômetros. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Em linha reta, o povo saiu caminhando. E o povo foi em direção da terra. Contudo, no meio daquele povo haviam pessoas que, de fato, criam no poder de Deus, tinha fé. E também tinha pessoas que não tinham fé, mas estavam todos entre o povo. De tamanha maneira que a incredulidade tomou conta daquele povo, a falta de fé tomou conta. Então, essa narrativa, ela é uma narrativa um pouco dura, ela é uma narrativa um pouco, de certa forma, triste, porque o povo sai para chegar até um destino. Contudo, a incredulidade daquele povo não possibilitou com que eles tivessem aquela bênção de chegar ao destino, na qual havia sido prometido. Então Deus voltou atrás com sua promessa? De jeito nenhum. Deus não é homem para mentir, Deus não volta atrás com sua promessa, Deus não se esquece das suas promessas. Deus cumpre, Deus zela pelo seu povo. Quero que os irmãos abram a Bíblia nesse momento para conferirmos Hebreus 3,
de 7 a 12, que vai trazer um alerta a nós. O perigo que nós incorremos da incredulidade. Diz assim o texto: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras, por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tende cuidado para que um perverso coração não o afaste do Deus vivo. Confie no Senhor, confie. Outro texto nós podemos aí verificar, Salmo 95, versículo 7. Diz assim: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvides a tua voz, não endureceis o coração, como foi em Meribá, no dia de Massá no deserto. Se hoje ouvir a tua voz, não endureceis o vosso coração, como foi. Mas ele dá aqui, para os filhos do Senhor, os filhos de Deus, nós devemos clamar para que o Senhor nos aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé, para que nós não tenhamos incredulidade. Nós também podemos, infelizmente, ter dúvidas das promessas de Deus. Dúvida das promessas se elas irão de fato nos alcançar. As dificuldades, os momentos em que somos colocados à prova, nós passaremos ele, mas nós passaremos porque nós temos um Deus vitorioso, um Deus que nos guia, assim como o povo de Israel no deserto, uma nuvem, uma coluna de fogo durante a noite os guiava, e uma coluna, uma nuvem os protegia durante o dia. Deus guiava seu povo. Mesmo assim, eles tendo recebido tudo aquilo, tendo visto aqueles milagres, eles não tiveram fé. Não tiveram fé. Ver um milagre não é o suficiente. Nós temos que ver, mas precisamos ter fé que aquilo de fato é vontade e é palavra de Deus. Não é só ver. Precisamos ter fé e precisamos suplicar a Deus: coloca fé no meu coração, aumente a minha fé, que é pequena demais, para que eu compreenda o seu propósito na minha vida. Quais olhos nós olhamos as coisas? Com os olhos da fé ou com os olhos humanos? Simplesmente uns olhos carnais e não os olhos espirituais. Com quais olhos nós enxergamos? Depois nós vamos ter aqui a narrativa dos nomes. Então eles são chamados. Aqueles homens, eles eram importantes. Eles eram homens importantes, eles eram, muitos deles possivelmente, eram chefes. Não são aqueles chefes que são mencionados anteriormente no censo, quando Moisés faz um censo, em que nesse censo Deus pede para que ele enumere e verifique todas aquelas pessoas que tinham 20 anos acima. Todos os homens que eram homens de guerra, 20 anos acima, entrariam no censo.
e todos aqueles 20 anos abaixo não estariam naquele censo. Então Moisés faz aquilo e coloca líderes, né? Líderes do povo, e aqueles homens são chamados, né, para representar, porque eles tinham uma missão muito séria. Era de fato uma missão muito difícil de ser executada, apesar da incredulidade, apesar do coração deles, mas eles iam numa terra estranha. E chegar numa terra estranha, em que você não sabe se você vai ser bem recebido, possivelmente não será bem recebido. Isso é extremamente perigoso. Por isso mesmo que a palavra de Deus coloca espias, que eles vão lá sem serem convidados, e eles vão lá olhar algo que eles, né, alguns deles tinham no seu coração: aquilo é meu, aquilo me pertence, tem alguém que está no meu lugar. Outros não, né, não agiram assim. Então nós podemos aqui observar algum aspecto desse texto. Então, desses versículos de 1 até o versículo 16, ele vai comissionar, ele vai enumerar, vai falar de cada tribo detalhadamente. Nós podemos pegar aqui um ponto importante nesses nomes, 2 nomes aqui, embora o que enfatiza muito mais no texto é a incredulidade, é a ausência da fé. Mas nós temos aqui homens igual Caleb. Caleb, ele era um representante da tribo de Judá, e ele era alguém que ele era aceito, ele era alguém que tinha respeito dos outros, por conta de ser da tribo de Judá. Então, ele não era um ninguém, e além do mais, ele representava uma tribo, assim como todos os outros representavam suas tribos. Josué representava, ou melhor, Oséias, né, representava também uma tribo. Mas no versículo, então se os irmãos olharem aí, no versículo 7, só destacando, né, da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José. O versículo 8, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Então nós temos aqui, da tribo de Efraim, Oséias e Judá, né, que é da tribo que é Caleb, que pertencia à tribo de Judá. No versículo agora, pulando o versículo 16, que os irmãos possam conferir, são estes os nomes. Finaliza a lista, né, uma lista de nomes, e diz assim o texto: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Esse nome, Oséias, ele é um nome que significa Salvador, né? Moisés, sabendo de fato quem era Josué, Moisés dá um outro nome a ele, a Oséias. Dá um outro nome a Oséias, de Salvador, chamando ele de Josué, que Josué é o mesmo nome de Cristo, que agora significa Salvador do povo. Salvador do povo. Não é simplesmente um Salvador, mas é um Salvador do povo. E esse nome agora aponta totalmente para Cristo. Cristo, o Salvador do seu povo. Confiram comigo lá em Mateus 1:21. Onde diz assim, quando fala, né, da chegada do Messias, e diz assim: ela dará à luz a um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do seu povo, o representante do pacto, agora Cristo Jesus. Josué, o representante daquela nação, salvaria, entraria por crer na promessa de Deus. E de fato, nós vamos constatar lá na frente que Josué herdou e entrou porque creu na promessa de Deus,
porque creu na palavra de Deus. Quantos de nós ouvem a palavra de Deus, não ouvem com fé? Quantos de nós não creem de fato e de verdade como palavra de Deus? Quantos de nós negligenciamos aquilo que Deus requer de nós? Grande perigo é ouvir a palavra do Senhor e não dar ouvidos. Então agora nos versículos 17 a 20, nós paramos no 16, mas eu vou ler agora a partir então do 17 até o 20, onde nós vamos ver as instruções dadas aos espias. Então, 17 diz assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo, e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então agora, no aspecto físico, Deus diz, né, melhor, Moisés diz a eles: então vamos lá, vocês estão comissionados, vocês têm uma tarefa, e vocês vão fazer isso aqui. Imagina Moisés passando as instruções. Vocês vão lá, nós temos caderno, prancheta, notebook, né? Mas Moisés pode ser que tenha falado a eles. O texto diz que Moisés falou, né? Então Moisés disse: vai lá verificar, verifique e comprove aquilo, como que é essa terra, terra física, né? Se ela tem frutos, como que é essa terra, se é uma terra hostil, se é uma terra boa, verifiquem lá. Só que tem um detalhe que nós não podemos esquecer. Eles, no fundo, já sabiam como era a terra. Se eles crescem de fato na promessa, eles já sabiam como era a terra. A terra era uma terra que mana leite e mel. É uma terra que dá do bom e do melhor. Lá tem de tudo. Lá tem de tudo. E a terra é boa. Vai lá conferir. Vão vocês lá, representantes de cada tribo. Vão lá. E eles fizeram, conforme a palavra de Moisés, conforme eles já haviam pedido para irem até lá. Versículo 21. Assim, subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. Aqui nós vamos observar o cumprimento das tarefas, aquilo que eles foram fazer e aquilo que eles verificaram, comprovaram, e qual é a resposta, qual é a notícia que eles trouxeram. Eles foram obedientes, foram lá ver nesse aspecto, tudo certo. E então eles se dirigiram para lá. Versículo 22. Subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Eles foram até a terra, entraram na terra, eles estavam muito próximos da terra. Eles demoraram 40 dias para irem até lá. 40 dias, estavam muito próximos, muito próximos. Hoje nós temos um GPS, e a gente olha o trajeto e vê quando está bem próximo, nós ficamos felizes, né? Estou chegando ao meu destino, está bem próximo. Eles estavam bem próximos, eles estavam, nós chamamos de com um pé lá, outro cá. Para quem tem fé, os 2 pés já estavam lá. Para quem não tem fé, aquele que tem incredulidade, quando ouve a palavra do Senhor, os 2 pés estavam aqui. Essa é a grande diferença entre os olhos da fé e os olhos dos homens.
Então, eles voltam agora com o relatório, né? Chegam lá com tudo aquilo que eles viram, voltam para fazer o relatório. No versículo 21 a 25. Ou melhor, no versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação, os filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe conta a eles e toda a congregação mostraram-lhes o fruto da terra. Então eles voltaram com tudo aquilo que eles haviam visto lá, tudo o que eles haviam visto. Só que eles saíram daqui já com impressões, com incertezas e com dúvidas, e com a incredulidade. Eles partiram com incredulidade. Quando, lá, se nós consultarmos no livro do Êxodo, nós vamos ver que o povo já era incrédulo. Não são muito diferentes de nós. Quando Moisés sobe ao monte, que eles vão e pede para Arão fazer um bezerro de ouro para adorar como se fosse um Deus, o povo ainda era muito incrédulo. Mesmo com tudo aquilo que eles viram na caminhada, junto com o povo de Deus, eles viram os milagres, mas não acompanhado com a fé. Versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente nela mana leite e mel. Este é o fruto dela. Então eles vieram, relatório, e com relatório, com a prova, trouxeram o fruto da terra. Trouxeram, constataram tudo aquilo que havia sido prometido, tudo aquilo que havia sido dito a eles. Eles foram lá e constataram, e ainda trouxeram, ainda para ajudar. Deus é sábio no que faz. Era um tempo das vinhas, então naquela terra dava-se muito, e havia pessoas que cultivavam, porque tinha plantação, por isso eles trouxeram, não é? Então, versículo 28, o povo, porém, agora eles estão narrando os fatos, eles estão dizendo aquilo que viram, como viram, trouxeram fruto, e continuam, diante do povo, diante de Moisés, agora trazendo aquele relatório completo. Versículo 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então aqui eles trazem algo e enfatizam algo positivo, que era verdade, negativo, que também era verdade. De um certo ponto era verdade. Aquele povo que habitava lá era de fato. Tinha lá gigantes, anaquins. Davi lutou com o gigante. De fato existia gigante. Só que quando Davi lutou com o gigante, ele disse o quê? Quem é esse incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? Quem é esse? Davi não foi pela sua própria força, mesmo porque ele era muito menor, a Bíblia o diz, e de fato o outro é gigante, e havia uma disparidade muito grande nessa questão de tamanho e força física em si. Mas Davi via por trás do gigante Deus, que é muito maior do que aquele gigante. E gigante só via Davi como menor, não via Deus. Não via Deus, por isso ele achava que ia vencer. Abra a Bíblia, irmãos, no livro de Samuel. Para que possamos conferir lá
1 Samuel. Nós vamos encontrar essa narrativa do gigante Golias no capítulo 17. Versículo 26, diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que eu ferir. Então, Davi fica indignado por conta daquela afronta do exército de Deus, que aquele gigante não seria páreo para Deus. Não seria páreo para Deus. E aí, Caleb, num momento agora em que ele não se conforma, porque ele tem fé, ele confia na promessa. Aí ele diz no versículo 30: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Os olhos da fé não retrocedem. Os olhos da fé olham o que Deus pode fazer por nós. Os olhos da fé olham a palavra de Deus, as promessas que Deus fez ao seu povo, e segue. Mas a incredulidade cega, a incredulidade faz retroceder, quando eles disseram: Nós não poderemos vencê-los. Nós não poderemos. A incredulidade faz voltar para o Egito, faz ser escravo. Se nós não tivermos fé nas promessas de Deus, nós podemos cair na escravidão do pecado. Mas Deus é poderoso para nos tirar, para nos livrar e para nos resgatar. Nenhum pecado, irmãos, é mais poderoso do que Jesus Cristo. Por isso nós devemos suplicar a Deus com fé, para que o Espírito Santo possa agir no nosso coração, nos dar força nessa caminhada, nessa jornada, para que nós não desistamos da caminhada de fé, e não pelo caminho esmoreçamos. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não tenha incredulidade, pelo contrário, fé. Fé. Por isso mesmo que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós, por nós mesmos, não somos capazes de fazer muita coisa. Mas, com a fé, na obra de Cristo, em Josué, na obra de Josué, com fé, nós de fato reinaremos com Cristo. Nós reinaremos porque nós temos uma promessa de vida eterna, uma promessa, assim como Moisés e Josué conduziu o povo para sair da escravidão. Cristo nos libertou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz, para que nós morássemos com o nosso Redentor. Não só agora é um antegozo, agora é um período em que nós já desfrutamos da comunhão dos irmãos, é um período que nós desfrutamos das benesses de Deus para nós. Nós desfrutamos da mesa, nós desfrutamos da comunhão dos irmãos, nós desfrutamos da palavra de Deus, nós podemos nos achegar a Deus, ao trono da graça de Deus, em oração, sabendo que Deus é poderoso para ouvir ao seu Filho. Mas precisamos de ter fé
nas promessas de Deus. Sabemos que a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Clame a Deus para que te dê cada vez mais desse dom. Não é à toa que Paulo nos diz: enchei-vos do Espírito. Cada vez mais enchei-vos com o Espírito de Deus. Versículo 31, irmãos, por gentileza acompanhem. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Devora os moradores. De fato, nós não sabemos o que eles viram lá. Eles estavam escondidos, eles eram espias. Será que eles de fato viram algo que devora os moradores? Eles trouxeram a informação bem crescida, uma informação no qual colocou o povo, tumultuou o povo, para que fosse e ouvisse a palavra deles, e não desse ouvidos à palavra de Deus, as promessas de Deus, que já havia sido feita, e eles estavam bem perto da terra, eram tomar a posse. Não é um evangelho simplesmente triunfalista, mas é a promessa de Deus. Versículo 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Interessante que eles olham aos olhos deles para os gigantes e dizem: nós somos como gafanhotos. Mas eles colocam palavra na boca dos gigantes e dizem: eles são como gafanhotos para nós. Mas quem disse para eles, será que algum gigante chegou e falou para ele sendo lá disfarçado, não podendo ser reconhecido, e eles disseram, aos olhos deles, pode ser uma conjectura, aos olhos deles, se nós poderiam fazer uma afirmação, eles disseram que nós somos como gafanhotos, se nós viemos aqui, eles vão acabar conosco. Não, aos olhos deles. Então eles pegaram a ótica deles e não a de Deus, e disseram: aos olhos deles, nós somos como os gafanhotos. Olha o que Jó diz. Jó no capítulo 39. Versículo 20. Jó 39, versículo 20 diz assim: acaso o fazes pular como o gafanhoto? Como o gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar de suas ventas. Terrível é Deus. Deus criou todas as coisas. Nós podemos lá conferir em Hebreus 11, versículos 1, 2 e 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pelo poder da palavra de Deus. E a fé é aquilo que nós não vemos, mas nós esperamos confiadamente no Senhor. Pela fé, irmãos, o crente vence. Pela fé é que o crente vive. Qual é a sua fé? Quais são os seus olhos? Os seus olhos são olhos de quem tem fé, de quem vê Deus atrás do gigante? Ou os seus olhos são do gigante que vê você? Ou daqueles homens, eles tiveram medo e eles disseram: nós somos como gafanhotos para eles. Eles não viram Deus.
Nós temos em 1 Tessalonicenses 2,13, quero que os irmãos confiram. Nós precisamos dar ouvidos, irmãos, à palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2,13. Diz assim: outra razão ainda temos para nós, ou melhor, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. A palavra, ela opera eficazmente naquele que crê. Qual é a sua fé? Qual é a sua crença? De fato, você crê em Deus? Qual é os seus olhos? Como você enxerga as adversidades, as enfermidades, as tribulações, as provas, os assaltos e tantas outras coisas que nos sobrevêm? Com quais olhos você enxerga? Os olhos da fé, e confia e espera confiadamente nas promessas do Senhor? Ou com incredulidade? Que Deus dê graça a nós, que possamos, como Paulo fala aos Tessalonicenses, vós que credes, ouvistes com fé a palavra. Precisamos, irmãos, então, para conhecer a vontade de Deus, expressa na palavra, leitura e oração, mais leitura, mais oração, comunhão, Santa Ceia. Nós precisamos de caminhar juntos nessa jornada de fé e não estarmos com incredulidade, não duvidarmos daquilo que Deus tem feito. Nós também somos prova vivas do poder de Deus e da sustentabilidade que Deus nos dá, da sustentação que Deus nos dá. Por isso é que nós estamos aqui, porque Deus nos amou primeiro. Por isso é que nós estamos aqui e demonstramos o nosso amor por Ele. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para confiar na palavra do Senhor. Amém.